Olá, pessoal! Me chamo Kézia, sou psicóloga. Estou aqui com a Ana Beatriz, que logo vai se apresentar para vocês. E hoje nós trouxemos um tema muito interessante: ansiedade e depressão. Visto que o Brasil está no ranking do país com maior índice de ansiedade, nós resolvemos trazer esse tema de maneira profissional para você que talvez está precisando ouvir sobre isso, certo? Então, Ana Beatriz, se apresente, por favor. Olá, pessoal. Meu nome é Ana Beatriz, eu sou médica, atuo na área da psiquiatria, acompanho pacientes com os transtornos mentais, emocionais, ansiedade, depressão, TDAH. E hoje estaremos aqui para trocar um pouquinho, de conhecimento, de experiências, esperando ajudar você que tem passado ou conhece alguém que tem passado por esses problemas. E com certeza vai ser uma troca muito especial. Com certeza. Bom, agora eu vou me apresentar. Meu nome é Kézia Almeida Cardoso, sou psicóloga da TCC. TCC é Terapia Cognitivo-Comportamental, a mais recomendada hoje, pelos psiquiatras, como a gente havia falado aqui um pouquinho antes. E também o meu foco hoje em consultório são transtornos de ansiedade, Então, nós temos ali uma seção deles. Tem o TEPT, o TOC, o TAG. E hoje a gente vai falar sobre ansiedade e sobre depressão também. Então, vamos lá. Eu quero falar aqui com vocês um pouquinho sobre ansiedade, de fato. Eu gosto muito de explicar a ansiedade diferenciando ela do medo, Por exemplo, o medo. Eu tô aqui nesse estúdio e um leão chega aqui. Obviamente, eu não vou ficar tranquila como eu estou agora. Meu coração vai acelerar, vou ficar ofegante, vou tremer. Por quê? Porque ou eu luto ou eu fujo e o meu corpo me prepara para isso. Isso se chama medo. Agora, vamos supor que eu estou aqui e eu imagino a possibilidade de um leão chegar aqui na porta. Meu corpo, só de eu pensar isso, já começa a ter todos esses sintomas que eu trouxe antes. Isso é ansiedade, que pode vir uma crise mediante isso. Então, o meu corpo se prepara para algo da minha mente, do meu pensamento. Então, eu gosto de separar muito ansiedade e medo dessa maneira. Eu acho que fica bem mais fácil da gente compreender. A ansiedade, é muito importante dizer que ela não é uma doença, ela não é um transtorno sozinha. Muito pelo contrário, nós precisamos dela, Nós precisamos dela para chegar numa festa no horário, para a gente ter ali a nossa rotina, para nós nos programarmos. A grande questão é o excesso de ansiedade, muito comum na sociedade atual, principalmente na sociedade ocidental. Porque a sociedade oriental já lida melhor com ela. É uma sociedade com mais meditação, uma sociedade que prioriza um estilo de vida mais de autoconhecimento, certo? Então, eu gosto muito de explicar a ansiedade dessa maneira. E agora eu gostaria que a Ana Beatriz explicasse um pouquinho sobre a depressão. Como você gosta, de explicar para os seus pacientes, como no consultório mesmo, o que é a depressão? Como que eles podem saber se estão ou não com depressão ou ter uma noção disso, Então, Kézia, o transtorno depressivo maior, que é conhecido como a depressão, ele é caracterizado principalmente por duas coisas. Duas coisas são o núcleo da doença, que é o humor deprimido, rebaixado, aquela tristeza constante. E é muito importante dizer também que não é uma tristeza comum, porque aconteceu alguma coisa, eu perdi uma pessoa, eu perdi, meu cachorrinho faleceu, eu fui assaltado, porque todas essas coisas é comum gerar essa emoção de tristeza, que é uma emoção que faz parte, Sim. De nós como seres humanos. A tristeza da depressão é uma tristeza profunda, muitas vezes sem nenhuma causa aparente, caracterizado por uma falta de energia, uma falta de ânimo, de disposição, de fazer todas as coisas, inclusive aquelas que ela anteriormente tinha prazer e disposição, Então, os dois principais sintomas é a tristeza profunda, o humor constantemente deprimido, e a outra que é a anedonia. O que é a anedonia? É isso que eu acabei de falar, é a perda de prazer em coisas que antes a pessoa tinha prazer, antes ela tinha interesse, sei lá, em jogar futebol.
Aí o homem não tá mais interessado nisso, não tem... Ai, parece que não é tão legal como antes. E, assim, eu gosto muito de dar o exemplo também para os meus pacientes. É como se você colocasse um óculos, como se colocasse lentes nos seus olhos e a pessoa passasse a enxergar tudo em preto e branco. Assim, como a vida... como se a vida tivesse perdido a graça, a cor, né? E lembrando que isso tem que estar persistente por um período, né? O nosso manual de diagnóstico, que é o DSM-5, ele fala por pelo menos 2 semanas, né? Tem que causar um impacto na vida do indivíduo, ou seja, causa um impacto no trabalho, ele não tá tendo mais aquela performance que ele costumava ter antes, impacta nos relacionamentos, nas relações familiares, né? E outra coisa que é muito importante falar, que é muito necessário a gente distinguir, assim, mas isso mais na parte psiquiátrica, né? Uma depressão unipolar, que é o que a gente chama de depressão pura, vamos dizer assim, e a depressão bipolar. Entendeu? Por isso é muito importante que o médico avalie se já teve episódios de hipomania ou mania. O que é isso? Momentos da vida que a pessoa fica mais eufórica, fica mais, assim, expansiva, com mais energia, com menos necessidade de sono, ou fica comprando excessivamente, falando excessivamente, como se fossem momentos de euforia mesmo. Porque aí, o tratamento que nós vamos falar posteriormente vai diferenciar demais, né? Uma coisa é a depressão unipolar e outra coisa é a depressão bipolar. Então, nesse podcast, nós focaremos mais no transtorno depressivo unipolar, né? Que é a depressão pura, né? Vamos dizer assim. E é um transtorno, pode acontecer de ser muito grave, né? Porque é o mais... se a gente não trata, se... deixa evoluir a doença, pode acontecer de a pessoa começar a ter ideação, né? Vontade de morrer. E é uma coisa que gera muita morte, né? Muitas pessoas cometem autoextermínio hoje em dia. Uhum. E é uma coisa, assim, um problema de saúde pública mesmo. Então, quanto antes tratar, melhor. Sim. Uhum. Tem um tempo para depressão estar... né, a pessoa estar depressiva, assim, um tempo limite, porque eu lembro na minha graduação, eu quero tirar uma dúvida. Pode falar. Eu lembro que na minha graduação, um professor falou que, assim, existe uma data limite para a pessoa estar em depressão maior. Uma data limite, você fala por exemplo, como... 1 ano, assim. Não tem como a pessoa ficar em depressão maior 5 anos constantes, entendeu? Isso é verdade? Não. Nós temos um tempo mínimo, você entendeu? Que o manual... A gente não fica muito preso também em critério diagnóstico. Por exemplo, a pessoa tá assim há, sei lá, 14 dias ou 10 dias. Aí a gente vai falar que não é porque não deu 15. Então, a gente não fica muito estreito a esse critério diagnóstico, porque a vida não é assim, né? Sim. Mas é muito comum que pessoas passem anos deprimidas. Pode acontecer, né? Por diversos motivos. Às vezes, acha que isso é normal. Às vezes, acha que vai passar porque tá muito triste porque algo aconteceu. Porque esses episódios, por exemplo, que eu mencionei anteriormente, perdeu um familiar, perdeu, sei lá, o cachorrinho e tal, eles podem atuar como gatilhos para iniciar, cadeiam o processo depressivo, né? Então, a pessoa ela já tem uma predisposição, que a gente vai falar também mais pra frente, o que causa e tudo mais. Então, ela já tem um gene, a predisposição genética, ela já teve uma vida muito traumática. E aí, esses episódios podem atuar como gatilho. Sim. Então, respondendo a sua pergunta, pode acontecer, sim, de pessoas ficar 1 ano, 2 anos deprimida, principalmente por não ter buscado ajuda e não iniciar um tratamento antes, vai evoluindo e pode ir só piorando. Muito bom saber isso. E é muito interessante também a gente analisar esse desencadear, que a gente até já começou a falar sobre ele, né? Uhum. Eu acredito muito no tripé, né? Que é a terapia, o tratamento com psiquiatra e medicamento e também a mudança de estilo de vida. Sim. Então, esse tripé precisa estar, né, sustentando ali a pessoa. Então, às vezes, quer se sustentar apenas em um, apenas em outro. E é um conjunto,
Certo, Ana Beatriz, você concorda? Concordo plenamente, Kézia, é isso mesmo. Às vezes os pacientes eles chegam no consultório achando que é um remedinho, uma pílula que a gente vai prescrever, vai passar e que vai resolver todos aqueles problemas, né? Que são de ordem biológica, psíquica, psicodinâmica, né? Familiar. Então, e eu explico muito, falo isso para os meus pacientes. Falo, olha, remédio sozinho não faz milagre. Sim. Né? Então, é muito interessante isso. Então, é tudo. Assim, você vai... Por exemplo, se você só tomar o remédio, eu explico isso, vai ter uma melhora dos 40% por aí. Mas vai ser uma melhora limitada, né? Agora, se a pessoa fazer tudo, que é o tripé, que é o conjunto do tratamento, ela vai ter uma melhora, assim, de 80% a 100%, que é o que a gente busca e a gente deseja, né? Sim, isso é muito bom a gente trazer aqui, né? Porque nós temos o nosso corpo com as questões biológicas, fisiológicas, que o medicamento vai atuar ali. Mas nós também temos nossas crenças, nossos pensamentos. E eu costumo brincar com os meus pacientes que é o seguinte, você toma medicação, ele pode trazer um alívio biológico, fisiológico, que às vezes estava pesado e difícil de lidar, né? Então, ele ajuda em uma parte. Mas a medicação, vamos supor que uma menina acha que ela é feia. A medicação não vai falar, você é bonita, e ela mudar o pensamento dela. Então, a medicação, ela tem a sua limitação, assim como também a terapia com o psicólogo também tem a sua limitação, certo? Porque, às vezes, a gente está ali trabalhando questões psicológicas quando há uma falta de uma vitamina D. Algo simples, né? Uma vitamina C, uma vitamina D. Então, nós também precisamos descartar as possibilidades fisiológicas e biológicas. Então, eu tenho costume, Ana Beatriz, de sempre que o cliente, né, vem até mim, eu falo, seus exames estão em dia? Porque, às vezes, a gente fica ali trabalhando questões que são fisiológicas e biológicas. E essa é a importância, a diferença de um psicólogo experiente de um que talvez não tenha tanta experiência, que fica ali, né, tentando trabalhar algo que bastava um exame e uma suplementação também. Então, as limitações estão presentes tanto na medicação, tanto na terapia também. Elas precisam se complementar. Psicólogo e psiquiatra não estão num ringue ali, né? De quem é melhor e tudo mais. Na verdade, eles são uma equipe que tem que trabalhar juntos, né? Então, eu acho fundamental esse podcast, trazendo aqui a Ana Beatriz pra gente mostrar para vocês o quanto esse alinhamento é fundamental. Exatamente, Kézia. Essa equipe, né, esse alinhamento, essa junção do psicólogo com o psiquiatra é o que eu mais acredito, assim, que tenha total eficácia no tratamento do paciente, né? E muitas vezes, além do psicólogo e do psiquiatra, tem também a parte da educação física, né? O profissional da educação física, às vezes a alimentação com o nutricionista. Então, assim, quando cada um tem uma área que tem maior conhecimento, a maior expertise, né? Sim. Então, quando a gente soma todos esses conhecimentos, a eficácia do tratamento aumenta demais, o sucesso do tratamento, junto com a adesão do paciente, né? Que também é extremamente importante, porque os profissionais estão ali, né? Pode fazer até um certo ponto, mas a outra parte também precisa do paciente querer melhorar, do paciente se engajar no tratamento, tomar a medicação de forma correta, fazer as terapias de acordo com a frequência certa, né? Regulada para ele. Com isso, os estudos mostram que a melhora do paciente é, assim, muito significativa e é o que a gente precisa, né? Sim. E aproveitando que você mencionou, Kézia, essas coisas que nós precisamos investigar no trânsito, principalmente quando se trata da depressão, porque existem outras condições no nosso corpo que podem gerar sintomas depressivos, né? Que não seja exclusivamente a depressão. A gente costuma dizer que a depressão
ela é um diagnóstico, o transtorno depressivo é um diagnóstico de exclusão. Então, antes da gente fechar o diagnóstico, a gente precisa descartar outras coisas clínicas, orgânicas no nosso organismo, que podem estar causando aqueles sintomas. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. É a pessoa que está acordando cansado, está com falta de disposição, desânimo, fraqueza constante. É preciso que a gente faça um hemograma para ver se tem anemia, porque a anemia pode gerar isso. Deficiência de vitamina D, a gente sabe que está associado a isso também. Existem estudos que mostram uma associação forte entre sintomas depressivos e deficiência de vitamina D. Mas não dá para dizer que a causa da depressão é a vitamina D, porque mais tarde a gente vai falar sobre isso, porque não existe um fator que causa, é um conjunto de fatores que causam. Outro exemplo, o hipotiroidismo, né? A baixa dos hormônios tiroidianos, o TSH, o T4 livre, podem gerar ganho de peso, hipersonolência, aquela pessoa que está sempre com sono, cansada, lentificada, que são sintomas, né, depressivos, mas que são causados por alteração hormonal do seu organismo. Então, existe um conjunto de coisas, por exemplo, medicações em uso. Então, às vezes, o paciente está usando alguma medicação que pode estar simulando sintomas depressivos, né? Às vezes, um antihipertensivo, outras coisas que a gente sabe que tem uma relação. Então, é importante averiguar isso também. Então, tudo isso é o psiquiatra, né, que vai saber fazer uma avaliação completa, uma avaliação médica e distinguir. E a partir do momento que você exclui todos esses fatores, por isso que a gente fala que é um diagnóstico de exclusão, e fecha, né, preenche os outros critérios, que além do humor deprimido e da perda de prazer, nós temos alteração de sono, né, ou sono dormindo demais ou dormindo de menos, nós temos alteração de apetite e peso, ou perda de peso ou ganho de peso, alteração, dificuldade de concentração, problemas nos relacionamentos. Então, tem várias outras coisas que acompanham, que a gente precisa avaliar para se ter um diagnóstico correto. Porque a partir do momento que você tem o diagnóstico correto, você sabe qual o tratamento correto para aquela pessoa. Muito bom. É muito interessante você falar disso, porque eu tenho hipotireoidismo, né? Então, durante muitos anos da minha vida, houve ali um sono que eu falava, meu Deus, como que eu venço isso aqui, né? E é muito confundido, sim, com depressão. E quando eu descobri e comecei a suplementar, minha vida se transformou em outra. Então, sempre que um paciente chega no consultório com esses sintomas, como você explicou, a gente precisa fazer uma exclusão de algumas outras possibilidades, né? Para afirmar sobre a depressão. Então, o hipotireoidismo tem a ver com a minha história, né? Foi muito bom ter me cuidado, ter me tratado, e a diferença é abrupta mesmo. Uma diferença gigantesca no nosso estilo de vida. Sim. Né? Eu tenho uma amiga que teve uma falta de vitamina D e o sintoma muito próximo à depressão também. Então, antes da gente afirmar, às vezes as pessoas, a primeira coisa que fala é depressão. Calma, vamos avaliar, vamos ver, né, o complexo da sua vida, como que está, para depois a gente afirmar a depressão. Inclusive, a psicologia, ela trabalha com avaliações psicológicas, que são vários testes que aplicam e que pode aparecer lá, né? A depressão, o TDAH. E é muito legal fazer isso também, né? A gente pode ter o diagnóstico em conjunto, tanto da avaliação psicológica com o psicólogo, tanto do laudo também do psiquiatra, para a gente ter ainda mais certeza de como, né, o organismo da pessoa está funcionando. É muito legal. Hoje em dia, assim, a tecnologia avançou muito, conhecimento também, então tá tudo muito enxuto já, né? Sim. E outra coisa muito interessante de falar, Késia, é que até 1/3 dos pacientes que têm depressão vão ter ansiedade associada. Sim. Né? Que é uma coisa muito comum, a associação entre depressão e ansiedade, né? É uma linha muito tênue entre as duas. E às vezes o excesso de ansiedade, depois que você faz tudo e continua, te leva à depressão. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, eu tô ansiosa porque eu ansiosa, eu fico longe da depressão.
E às vezes você tá mais próximo. Então é muito importante a gente falar sobre isso aqui para as pessoas terem esse conhecimento, né? Exatamente. Eu gosto de diferenciar as duas da seguinte forma. Como a gente disse já da depressão, né? Que o centro, olhando para o núcleo da doença. A depressão, o núcleo dela vai ser o humor deprimido, né? Que é aquela tristeza profunda e tal. Ou a perda de prazer, interesses em atividades que antes ela gostava de fazer, que é a anedonia. Já o núcleo da ansiedade vai ser a preocupação excessiva, o medo, o estado constante de alerta que aquela pessoa fica o tempo inteiro. Porque as duas, elas dividem sintomas que são os mesmos praticamente. A ansiedade e depressão pode dar alteração de sono, pode dar alteração de peso, pode prejudicar a sua concentração, pode diminuir o desempenho da pessoa nos estudos, no trabalho. As duas podem dar irritabilidade. Então, o que a gente diferencia como? Olhando para o núcleo da doença, né? O núcleo da ansiedade, como eu já falei, vai ser o medo, a preocupação excessiva, aquela dificuldade de lidar com as incertezas, a necessidade de estar sempre à frente, porque senão vai dar errado. Esse é o centro da ansiedade. E a ansiedade não tratada, quando você deixa ela ir evoluindo, ela pode se tornar uma depressão, né? Começa a vir a tristeza, aquela... E às vezes a pessoa pensa que tá fugindo da depressão, se mergulhando ali na ansiedade. E é justamente o contrário, né? Exatamente. Ela tá se aproximando da depressão ao mergulhar na ansiedade e não tratar essa ansiedade, né? Exatamente, Kézia. E é muito importante também a gente desconstruir os famosos preconceitos relacionados a essas doenças, né? Que é o preconceito, que eu falo assim, o que é o preconceito? É a pré-ideia formada do que você acha que aquilo é, né? Então, muitas pessoas acham que é fraqueza, que é frescura, que é falta de força de vontade, que é preguiça, né? Ou, por exemplo, que... mas ela tem tudo na vida. Por que ela tá sentindo dessa forma? Mas não falta nada. Por que ela tá triste? E a depressão, ela não é causada por isso, né? Ela acomete qualquer raça, qualquer condição social, financeira. Qualquer né? idade. Qualquer idade. Adolescentes, crianças podem sim ter depressão também. Exatamente. E essas coisas acabam invalidando, né? Deixando essas pessoas que estão sentindo que estão passando por uma doença, porque isso é um adoecimento mental, e mais tristes, mais acusadas, mais assim... nossa, mas por que eu tô sentindo isso? Será que eu sou ingrata? Eu tenho tudo. E né? eu observo muito a dificuldade de assumir uma ansiedade ou depressão. Sim. Porque a pessoa tem a ideia de que se eu assumir, se torna verdade. Na verdade, já é uma verdade. Se você olhar o contexto, né? A irritabilidade, às vezes usar o álcool como medicamento, tudo isso já é a verdade da ansiedade ou da depressão. Então, verbalizar, assumir isso só pode cooperar com você. Porque quando a gente aceita algo, aí que a gente vai tratar aquilo. Como que a gente trata algo que a gente nem aceita que tem? Então, o primeiro passo é a gente aceitar, mas não no intuito de... ok, vou aceitar isso, eu sou assim, serei assim para sempre. Não, eu aceito esse diagnóstico para eu lutar contra ele. Como a gente luta com algo que a gente ainda nem aceitou? Então, é importante a gente desconstruir essa ideia de que eu não posso verbalizar isso, senão se torna verdade. Já é uma verdade, a gente só precisa assumir essa verdade para lidar com ela, para fazer o melhor que a gente pode, para a gente lutar por nós. Eu vejo muitas pessoas lutando pela família, pelo outro, mas chega uma hora que a bateria acaba e a gente precisa se recarregar, a gente também precisa depositar o descanso para nós. E quanto a nossa sociedade tem dificuldade de descansar? Nossa, isso aí é a raiz de muitos males, né? Há uma culpabilização da pessoa ao estar em um estado de descanso. E o descanso, ele é para nos recarregar para tudo que a gente vai fazer na vida. A dificuldade de entrar em contato com o tédio. Eu lembro, há um tempo atrás, na minha infância, que as pessoas pegavam a cadeira de fio e colocavam na calçada e ficava vendo os carros passarem, conversando. Aquilo era tédio, era fazer o melhor com o tédio.
Porque é só a gente tendo tédio que nós podemos ser criativos. De tanto tédio, a gente fala, gente, eu vou inventar um negócio, eu vou criar algo. Mas não, nós estamos a todo momento consumindo já a criatividade de pessoas alheias e isso vai nos deprimindo. E é muito importante a gente mudar o nosso estilo de vida. Como eu falei no início, a gente tem muito a aprender com a sociedade oriental. Olhar mais para si, certo? Então, é muito interessante a gente falar sobre isso. E eu gostaria de trabalhar aqui também sobre os tratamentos e cuidados. Uhum. O que você recomenda, Ana Beatriz, como psiquiatra, a família? Como a família pode lidar com uma pessoa que está em uma extrema ansiedade, uma pessoa que está em extrema depressão? Porque às vezes a família se sente tão perdida, principalmente a depressão, porque a pessoa geralmente não quer ajuda, não quer mal tomar banho, né? Quem dirá ir ali buscar uma ajuda? O que você pode dizer para essas famílias? Bom, Késia, a primeira coisa é acolher. Entendeu? É sempre acolher, é sempre tentar entender o que aquela pessoa está passando, né? Que não fazer comentários que invalidem os sentimentos dela, invalidem aquela condição, aquele sofrimento que ela está sentindo. Em frases como, que eu sei que são muito comuns, né? Ah, isso é falta de serviço. Ah, isso é preguiça. Ah, isso é falta de força de vontade. Isso é vitimismo. Isso é vitimismo, isso é frescura, isso é falta de Deus, vai pra igreja, né? Assim, tanto que é lógico que todas essas coisas ajudam você ter um trabalho, você, né, ter a sua vida espiritual, buscar Deus, ter uma religião, a gente sabe que são fatores protetores contra os transtornos mentais, né? Mas não é tão simplista, né? Não é tão simples assim. E então a primeira coisa é acolher e estimular aquela pessoa, o familiar, a procurar ajuda. Porque muitas vezes a pessoa que está doente, ela não consegue ter o discernimento, ela não consegue enxergar que está doente, né? Ela acha, não, eu vou melhorar, eu só tô assim por causa disso, isso vai passar, vamos esperar um tempo. Então, eu acho que o mais importante é a família acolher, apoiar, falar, olha, eu entendo, você tá doente, vamos ajudar, vamos procurar ajuda profissional e levar a pessoa, né, favorecer para que ela busque ajuda profissional. E estimular a adesão ao tratamento, né, ajudar, porque às vezes a pessoa não vai lembrar de tomar o remédio, às vezes ela vai começar a criar, né, desculpas, porque ela tá doente, né? Não, isso é difícil demais. Não vou na terapia. Não, nossa, não vamos gastar dinheiro com isso, não. Ela vai inventando algumas coisas assim, e a família precisa ser aquela voz racional que tá ali por trás. Não, você vai, não, nós vamos ajudar, nós vamos fazer, não toma esse remédio, vamos fazer isso, não vou te deixar sozinho, né? Estamos juntos, isso, iremos vencer, é só uma fase que vai passar. Então, eu acho que o mais importante é isso, da família também engajar no tratamento, também assumir, porque muitas vezes o indivíduo, por estar doente, ele não vai conseguir fazer isso sozinho, né? Muito bom, é isso mesmo. E a família, às vezes, tem uma ideia de que se eu acolher a pessoa depressiva, aí ela vai ficar em depressão, aí ela vai tomar posse desse papel para sempre. Então, eu não posso acolher para ela querer sair disso. Mas, às vezes, como você disse, é um acolhimento que vem com uma responsabilidade. Então, eu estou te acolhendo e assumindo que realmente você tem isso para que nós juntos possamos buscar ajuda profissional, certo? Exatamente. E eu estou aqui para te ajudar no que você precisar, mas não tem como eu fazer por você. Então, você precisa fazer e eu vou te dar total apoio. Né? É muito interessante isso. Eu também gosto de fazer o rastreio emocional para a pessoa que está em tratamento. Porque às vezes ela fala que eu não quero tomar banho. Eu não quero arrumar minha cama, eu não sinto vontade. E a gente faz o rastreio emocional. Como está o seu humor antes de fazer essa atividade e após fazer essa atividade. Porque às vezes nós esperamos uma vontade para fazer algo. Só que esse prazer vem após ter feito. Então, a gente faz esse rastreio e motiva a pessoa. Fala, poxa, mas ontem eu também não queria, mas depois que eu fiz foi bom.
Então, isso dá combustível para ela realizar aquilo novamente. Então, eu gosto de usar muito esse método, né, no tratamento. E persistir no tratamento, mesmo quando vem pensamentos negativos. Principalmente a ansiedade, ela já prevê 1000 coisas negativas lá na frente. Então, assim, eu vou permanecer aqui. Talvez hoje não foi bom, mas amanhã pode ser. Trabalhar mais a gente chama de psicologia positiva, né? Pensar nisso. Às vezes eu pergunto assim, quantos % é a chance disso dar errado? 20. Então você está ignorando os 80% de dar certo. Por que você não está focando nesses 80% e ficando feliz por 80% de chance de dar certo? E está sofrendo, deixando de dormir por conta desses 20% que pode dar errado. Então, o psicólogo, ele traz uma visão diferente. Para aquela pessoa que às vezes está em um vício de um pensamento negativo. A catastrofização que a gente chama na TCC. Não é? Então, a terapia, gente, é fundamental. A gente vai falando, a gente vai se escutando, a gente vai se curando. E é um processo. É um processo que os familiares precisam ter paciência, precisam apoiar. E a pessoa também ter essa consciência de que, às vezes, não vou estar motivado, mas eu vou permanecer. E eu vou colher o fruto lá na frente, né? Exatamente, Kézia. Eu falo que a psicoterapia, ela te ensina a lidar com a ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela não vai sumir, né? Nem deve, nem é bom que ela suma, exatamente, né? E os transtornos, assim, a ansiedade excessiva, a pessoa que ela já tem uma constituição ansiosa, uma tendência a ser ansiosa por diversos fatores, ela sempre vai ter que lutar contra aquela ansiedade excessiva, né? E a psicoterapia, ela te ensina como lidar, né? Com isso, como lidar com esses pensamentos que vêm, que são disfuncionais, que são muitas vezes intrusivos, que geram angústia e tal. E a terapia medicamentosa, né, a parte farmacológica, ela ajuda na eliminação dos sintomas, porque às vezes essa ansiedade, essa depressão, como a gente já conversou aqui, já está no nível moderado a grave, que ela produz sintomas físicos no seu corpo. Então, coração acelerado, mãos frias, sudorese, aperto no peito, choro fácil, né? Aquela labilidade emocional, insônia, dificuldade para dormir à noite, pegar no sono, ficar acordando toda hora à noite. E aí, é nessa área em que as medicações vão atuar, na eliminação dos sintomas físicos. Mas na questão de você aprender a lidar tanto com ansiedade, com sintomas depressivos, você precisa trabalhar isso em psicoterapia, né? E esses sintomas, quer dizer, tanto, né, a depressão e a ansiedade, elas não são causadas por um fator específico. É multifatorial. É multifatorial, entendeu? Então, tem a predisposição genética. Os estudos mostram que aquela pessoa que tem um parente de primeiro grau, que tem ansiedade ou depressão, ela tem 2 a 3 vezes mais chances de ter um transtorno desse tipo também. É o que a gente chama do genótipo e fenótipo, né? O genótipo, o gene e o fenótipo, as situações da vida que também podem desencadear uma predisposição genética. E aí, junta, às vezes, a predisposição genética com o meio que ela vive, com o ambiente, com a infância cheio de episódios traumáticos, né? As relações familiares, então as preocupações da vida, ou seja, o trabalho, a carga emocional envolvida no trabalho. Então, vai juntando tudo, os hábitos de vida, que é outra coisa extremamente importante. O excesso de informação, de estímulos. Isso. A falta de exercício físico, né? Que é o sedentarismo. A alimentação também, uma alimentação muito industrializada, né? Muito estimulante, cafeína em excesso, né? Então, vai juntando todas essas coisas e aí geram a depressão, o transtorno depressivo e os transtornos de ansiedade. Então, é muito importante falar que não é uma causa específica que gera. E outra coisa também, que é a parte biológica. Então, eu gosto muito de frisar isso para que as pessoas entendam que o cérebro, ele tem...
o circuito dele, o jeito que ele funciona, passa a ser de uma forma diferente na pessoa que está doente, né? Sim. Então, ocorre um desbalanço químico, né? Uma diminuição dos neurotransmissores. O que são neurotransmissores? Eles são como se fossem mensageiros do nosso organismo, né? Eles enviam as mensagens entre os neurônios, que são as células do nosso sistema nervoso central. No sentido, fica alerta. Agora você vai dormir. Vamos ficar mais tranquilo. Explicando de uma forma bem simplória, né? Para que vocês possam entender. Então, ocorre um desbalanço desses neurotransmissores, que são a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, que são neurotransmissores relacionados ao nosso humor, à nossa disposição, à nossa energia, ao nosso sono. E o remédio, a medicação, ele vai atuar justamente nessa parte. Ele vai aumentar a quantidade desses neurotransmissores na nossa fenda sináptica, que é o espaço entre os neurônios, né? E isso vai gerar uma melhora dos sintomas físicos. Então, é muito importante entender, né? Porque a partir do momento que você entende que tem uma alteração química no cérebro daquela pessoa que está gerando aqueles sintomas, você tem uma capacidade maior de entender que ela está passando, no sentido que não é culpa dela, que não é falta de força de vontade, né? Que não é fraqueza. A própria pessoa também, às vezes, pensa isso. E o objetivo do nosso tratamento é a remissão completa dos sintomas. E vem 2 perguntas muito importantes. Será que você vai... Pode mandar. Que eu acho que é a dor, assim, de quase 100% dos pacientes que chegam no consultório. Eu vou ficar dependente desse remédio. Eu não quero ficar dependente, doutora. Eu vou ficar dopada. Eu não quero ficar dopada. Eu não vou ficar babando, não, né? Essa do babando é boa, né? Não, gente, o remédio, na verdade, assim, depende. Mas o antidepressivo, que é o que a gente usa para tratar tanto a ansiedade quanto a depressão, de forma geral, né? Os principais são os serotoninérgicos. Eles não causam dependência, né? Existem remédios na psiquiatria que causam dependência? Sim, que são os ansiolíticos, que são os famosos tarja preta. Como, por exemplo, o Rivotril, que é o clonazepam, diazepam e tudo mais. Porém, se você usa esses remédios com acompanhamento médico, em doses adequadas, por um tempo determinado, você não irá ficar dependente, certo? O que acontece é que a maioria das pessoas usam de forma inadequada, usam por conta própria, usam sem acompanhamento médico. Isso dos benzodiazepínicos, né? Os ansiolíticos. Já os antidepressivos, que é o que realmente a gente usa como tratamento, eles não geram dependência, né? São medicações altamente seguras e melhoram, assim, significativamente a sua qualidade de vida. E não necessariamente você vai ter que tomar para a vida inteira também, né? É um momento, é uma fase mais difícil que você está passando por alguma coisa que pode ter acontecido. Então, saiba que o tratamento, ele é seguro, ele é eficaz, né? Não deixe de se tratar por isso. E outra coisa, em relação a ficar o famoso, né, sedado excessivamente, que é o famoso babando, ele acontece quando a dose do remédio está muito alta, do ansiolítico, né? Que o ansiolítico são aqueles que a gente usa na hora do socorro, na hora da crise de ansiedade, as gotinhas de Rivotril, ou para dormir também, né? Para insônia, nos primeiros dias, enquanto o antidepressivo ainda não está fazendo efeito, que são os primeiros 15 dias. Ele demora 15 dias para começar a fazer efeito, né? Mas, e nesse tempo, para a gente deixar o paciente coberto e aliviar aquele sintoma, às vezes a gente utiliza os ansiolíticos, que são as gotinhas ou o comprimido. E quando acontece do paciente ficar muito sonolento, com esses sinais de sedação, significa que a dose está alta. E eu costumo falar para os meus pacientes, olha, não é para você ficar dopado. Se você tiver dopado, você me avisa, porque tem alguma coisa errada, né? Na maioria das vezes é a dose que está alta, aí a gente vai e reduz um pouquinho a dose. Porque o alvo do tratamento é você voltar a ser quem você era antes, né? Não é você ficar robotizado, não é você ficar dependente. Isso é o que a gente tem, assim, o que a gente não quer que aconteça. Então, eu acho que é muito importante essa psicoeducação, né, das pessoas. Com certeza. Geralmente, a pessoa que mais tem medo de ser dopada é a pessoa que não segue orientação médica. E aí, ela causa... Aí, a gente chama na psicologia de profecia autorrealizadora. Eu tenho tanto medo de algo acontecer que as minhas atitudes, devido a esse medo,
fazem com que aquilo aconteça. Profecia autorrealizadora. Então, eu tenho tanto medo dessa medicação me deixar viciado nela e tudo mais, que aí, de repente, eu corto a medicação de uma vez. E não é assim que funciona. Porque isso desregula totalmente aquela programação consciente e científica que havia sido planejada personalizadamente para você. Então, essa é uma grande questão. Às vezes, por esse medo, a pessoa causa aquilo. Uhum. Eu acho muito interessante o que você trouxe sobre a questão da alimentação, né? Eu pesquisei uma coisa chamada glutamato. Já ouviu falar? Sim. Nossa! Gente, minha vida foi diferente depois dessa pesquisa, porque eu vi o quanto isso impacta nas nossas sinapses, Uhum. nos nossos caminhos neurais. Sim. Porque ele é um excitante, né? O seu cérebro, ele faz várias conexões por conta do glutamato. E onde está esse glutamato? Está no Doritos, está no Nissin Miojo, está para dar sabor intenso a alguns alimentos. E eu gosto muito de me auto-perceber. Então, quando eu estou com fome e eu faço uma alimentação saudável, parece que até as minhas emoções estão bem. Quando eu estou com fome e eu pego um saco de Doritos e me alimento, parece que eu fico mal. Então, a gente tem que se perceber também. Quer dizer, isso é loucura, gente. Então, eu sou, porque funciona e muito, e é científico. Uhum. Mas muitas das vezes nós fazemos coisas sem pensar. E quem faz pensando, tá maluco. Não tá maluco, tá se observando. Numa sociedade que às vezes, não vou comer aqui porque eu tenho que trabalhar e vamos, né? Nem para se observar, para observar, poxa, esse alimento parece que pesou. Parece que eu não estou me sentindo bem. A gente precisa fazer essa autoanálise, né? E o glutamato, assim, realmente eu tento fugir dele ao máximo, mas ele está presente em muitas coisas, né? Então, essa indústria da alimentícia, a gente também tem que prestar bastante atenção nisso. O que a gente está ingerindo? A gente tem que descascar mais e desempacotar menos, né? Exatamente, Kézia. Você tocou nesse ponto da alimentação. E a minha luta diária, assim, tanto pessoal quanto os meus pacientes, é o café. Ai, gente, o cafezinho é muito gostoso, é muito bom. E realmente tem alguns estudos mostrando que tem vários benefícios, né? Mas a questão, ponto central, é a quantidade do café. Porque a cafeína, que geralmente... Ele altera. Eu lembro que veio uma pessoa de fora, de outro país, e falou assim, gente, vocês sabem que isso aí faz alterações no cérebro? Porque ele ficou, assim, chocado com a maneira com que o brasileiro toma o café, né? Exatamente. Então, em algumas quantidades, né, concentrações, ele pode até ajudar, ele tem certo benefício e tudo mais. Porém, o grande problema é a quantidade excessiva do café. E, geralmente, o ansioso, ele ama o café. E nunca esse é o problema. Nunca o descafeinado. Então, você, por exemplo, consumir uma xícara de café pela manhã, um pouquinho depois do almoço, ok, tudo certo. Mas o problema é você consumir xícaras e xícaras, garrafas e garrafas de café. Você está... os horários também, né? Exatamente. Você está alimentando a sua ansiedade. O café em excesso, ele é um combustível. É como se você estivesse pondo combustível ali na sua ansiedade. Então, porque ele é um psicoestimulante. Então, ele vai deixar o seu pensamento mais acelerado. Em algumas pessoas dá tremor. Pode observar que você já bebeu tanto café que ficou tremendo, assim como o energético. Então, todas essas substâncias que são estimulantes, elas pioram a ansiedade. E o ansioso geralmente gosta, porque ele sente que fica mais disposto, mais, assim, a performance, né? Fica melhor, dá conta de fazer mais coisas. Mas, na verdade, só tá alimentando o seu pensamento acelerado. E fora que, geralmente, a pessoa já tem problema para dormir e vai tomar café.
ali perto do horário de dormir também. Aí o paciente fala assim, ó, eu já sei todas as frases. Fala assim, não, doutora, mas eu tomo café 18 horas da tarde ou da noite e não atrapalha meu sono. Eu consigo dormir perfeitamente. Mas você acha que não atrapalha, porque mesmo que você consiga dormir, ele altera a qualidade do seu sono, Sim. deixando o seu sono mais superficial e não o sono profundo, que é o que a gente precisa, que é o que de fato nos descansa, né? Então, o café, ele tem mais ou menos, assim, umas 8 horas de duração, de tempo que ele faz efeito no nosso organismo. Então, o que eu oriento? Pequenas quantidades, de preferência pela manhã, né? Se você ir após o almoço, mas se você tem problema para dormir, insônia, até após o almoço eu gosto que evite. Ou fazer o café mais diluído, menos concentrado, optar pelo descafeinado, que tem cafeína, mas é bem quantidades bem menores. Então, toma cuidado com o café, porque ele pode ser nosso amigo, mas também pode ser um vilão. Muito bom. Bom, nós estamos chegando ao fim, mas eu gostaria de complementar para a gente finalizar sobre essa questão da ansiedade, porque a ansiedade, ela é uma energia que está internalizada em você. Uhum. E se a gente toma um café ou vai comer uma comida que a gente queria muito, tudo isso são energias que a gente está colocando ainda mais, né? Ainda mais dentro de nós aquela energia que já existia. Uhum. Então, o ansioso, ele precisa de tirar energia. Então, ele precisa fazer uma atividade física, ele precisa correr, ele precisa pintar, ele precisa se expressar. Ele não precisa atrair mais energia para dentro de si. É colocar lenha na fogueira, literalmente, né? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês que assistiram aqui os nossos cortes, o nosso podcast. Eu venho falar agora para você que por algum motivo esse tema te chamou a atenção, talvez tenha um familiar próximo ou até mesmo você, procure ajuda. Procurar ajuda é um ato de coragem, não é um ato de fraqueza, para um caminho para sair dessa situação. Então, eu, como psicóloga, posso ajudar vocês. Ana Beatriz, como psiquiatra, pode ajudar vocês. Estamos disponíveis. Pode me chamar no direct, pode chamar ela também. E nós vamos, com certeza, te ajudar nesse caminhar. Eu costumo brincar que o psicólogo, o psiquiatra, eles são o farol do carro. Então, a gente ilumina para que você consiga seguir, né, ali. Nós não decidimos nada por você, nós não fazemos por você, mas nós estamos ali iluminando, tá bom? Muito obrigada por hoje, foi um prazer estar aqui. É isso aí, pessoal. Muito obrigada, né, mais uma vez, por ter nos ouvido até aqui, pelo convite, Késia. Foi realmente um prazer. E eu quero falar que, para você que tem se sentido dessa forma, né, que se identificou com alguns desses sinais e sintomas que nós mencionamos aqui, eu quero dizer para você que você não está sozinho, que existe luz no fim do túnel, que não é sua culpa, né, e que procurar ajuda é um sinal de coragem, né? Como a Késia falou, e também de inteligência, porque quando a gente precisa de ajuda, a gente é inteligente nós buscarmos, né? Então, eu estou aqui para qualquer coisa que vocês precisarem, né? Eu acompanho muitos pacientes que sofrem de ansiedade, depressão, e é muito gratificante observar a melhora deles, né? Então, existe tratamento, são condições tratáveis e você não está sozinho, né? Você merece uma vida de qualidade, né? Você merece se cuidar, viver uma vida leve, saudável e restaurar suas relações familiares, seu trabalho. E para isso nós estamos aqui. Então é isso. Tchau, tchau. Até mais.